Amados irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, palavra do Senhor hoje, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mensagem à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então aqui, amados irmãos, João começa dando a saudação na igreja de Esmirna, numa igreja das 7 igrejas da Ásia, que João aqui, ele introduz a palavra dizendo, Jesus dizendo, eu morri e estou vivo, né? Glória a Deus e aleluia. Lembrando, amados irmãos, que o livro de Apocalipse quer dizer o livro das revelações. É um livro pequeno, mas de muito conteúdo das revelações tremenda, a qual Jesus deu a João e também das profecias do fim, né? Lembrando que esse livro de 22 capítulos e 404 versículos. E segue dizendo então, Jesus, dizendo para a igreja de Esmirna, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Observa, amados irmãos, que Jesus, dizendo à igreja de Esmirna, Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Olha que lindo. Amados irmãos, e os irmãos ali da igreja de Esmirna, eles eram um povo fiel a Deus. Um povo que zelava da doutrina. Um povo que zelava da igreja. Olha que lindo. E Jesus disse, eu conheço as tuas obras. Como é bom, amados irmãos, quando nós temos obras boas, e Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Tua tribulação. Também Jesus conhecia a tribulação deles, porque todos aqueles que lutam para pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro da salvação, eles são perseguidos. Então Jesus conhecia também a tribulação deles, e a tua pobreza. E pensa num povo pobre de doer, amados irmãos. Eram os irmãos aqui da igreja de Esmirna. Pensa num povo pobre de doer, um povo que não tinha condições financeiras nenhuma. E Jesus disse, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Só que Jesus via neles uma riqueza. Por quê? Porque eles tinham verdadeiramente Deus na vida deles. Porque a riqueza material, ela não é como a riqueza espiritual. Então, por mais que eles fossem pobres demais, o Senhor disse, olha, vocês são ricos. Rico da graça, rico do meu amor, rico porque tem um lugar no céu. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você, meu irmão, minha irmã, nós somos tão pobres, mas o Senhor nos chama de rico quando nós defendemos o verdadeiro evangelho, quando nós obedecemos a palavra de Deus. E Jesus vai confirmar aqui para eles, eu conheço as tuas obras, tu és a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Glória a Deus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Porque nesta igreja, amados irmãos, tinha um pessoal ali, querendo infiltrar ali na igreja, que lutava contra a igreja de Esmirna, lutava contra a santidade, lutava contra o próprio Jesus, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, e dizia aos seus judeus. E Jesus diz, não, vocês não são judeus, vocês são sinagogas de Satanás. Olha só, quantos que não diz que são, né, servos de Deus,
mas luta contra a santidade. Tem um irmão pregando a santidade, ele se levanta contra, pregando, distorcendo o que não precisa. E não tem nada a ver, que a Bíblia não está dizendo isso. São sinagogas de Satanás dentro das igrejas de hoje em dia, no nosso tempo. Prega um evangelho torcido, um evangelho contaminado, adulterado. Já não prega mais contra o pecado, a vaidade, a sensualidade, mundanismo, né? Pelo contrário, traz isso para a igreja, para ver se grangia a alma e fica todo mundo no pecado. E aqui Jesus joga na cara deles: vocês não são judeus, vocês são sinagoga de Satanás. Lutavam contra os irmãos de Esmirna, os fiéis ali, eles lutavam contra os fiéis. Então Jesus disse: vocês não são judeus, vocês são sinagogas de Satanás. O versículo 10 vai dizer: nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus sabia que a igreja de Esmirna ia padecer. Por quê? Apesar de ser muito pobre, mas ele era muito rico espiritualmente, no temor de Deus, na obediência de Deus. Talvez, amados irmãos, nós somos tão pobres, mas quando nós defendemos o verdadeiro evangelho, quando nós defendemos a palavra de Deus, quando nós lutamos para obedecer, aleluia, então nós somos ricos. E também vem as tribulações por causa disso, porque a luz não tem comunhão com trevas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, aleluia, para que sejas tentado, aleluia. Então ele sabia, Jesus sabia, e fala: o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para ser tentados. Vigia, fica atento. Vocês são pobres, mas o diabo olha em vocês, vê a riqueza, a minha glória, a minha perfeição. O diabo olha em vocês, vê eu em vocês, porque vocês estão obedecendo o meu Pai, vocês estão me obedecendo a minha palavra. Então o diabo está furioso contra vocês, e vão lançar alguns de vocês na prisão. Mas continue firme, continue fiel, aleluia, glória a Deus, maravilha, glória a Deus. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Alguns ali iam ser lançados na prisão por o amor do evangelho, por o amor da palavra. Por 10 dias, Satanás ia lançar eles na prisão, por 10 dias, por causa da palavra, por causa do verdadeiro evangelho. Mas Jesus disse: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que dinheiro que compra, amados irmãos, a nossa salvação? Que dinheiro que compra a coroa da vida? Aleluia! Então esse pessoal, os irmãos aqui da igreja de Esmirna, eles eram muito fiéis a Deus. E o diabo eles eram atribulados, o diabo perseguia, esses falsos judeus perseguia. Eles eram perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano caía em cima, o diabo caía em cima, mas eles eram ricos na misericórdia de Deus. Eles eram ricos pregando o verdadeiro evangelho. Eles eram uns crentes verdadeiros. Nem o Império Romano puderam parar eles. Nem a fúria do diabo puderam parar eles, porque eles tinham a presença de Deus. Nem os falsos judeus puderam parar eles, porque eles tinham a graça de Deus. Às vezes, amados irmãos, as perseguições contra nós que pregamos o verdadeiro evangelho, Satanás se levanta, mas o Senhor é conosco. Versículo 11: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui Jesus fala da segunda morte, que é o lago de fogo, amados irmãos. Sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Aqueles que for fiel não será lançado no lago de fogo. Não vai experimentar a segunda morte, Jesus dizendo aqui, mas vai receber a coroa da glória, coroa de glória, né? Vai ser salvo, amém?
Fique com essa palavra, amados irmãos. Vamos continuar firme, pregando o verdadeiro evangelho, lutando contra o pecado, porque a nossa coroa já está preparada com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.